Gente, estamos já no ar aqui, começando o nosso encontro virtual. Enquanto a gente ainda não pode estar junto, temos essa oportunidade ótima de estar reunido hoje com super especialistas. Vamos discutir um dos temas da maior relevância no mercado do gás, né? Nós vamos hoje falar sobre os avanços do mercado de gás, as novas perspectivas, a abertura, como é que isso está acontecendo nesse momento e os aspectos extremamente positivos para a nossa economia. Para discutir esse assunto aqui, nós hoje temos a honra de receber destacadas personalidades que são fortemente reconhecidas no setor de gás natural no Brasil. Estamos aqui com Marcelo Mendonça, que é diretor de estratégia e mercado da Begás, Alexandra Baroni Rocco, gerente de assuntos regulatórios da Comgás, e com o Sérgio Soares, que é diretor de regulação da Naturgy. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, sejam extremamente bem-vindos. Eles, então, aceitaram compartilhar conosco essas visões a respeito do mercado, distribuição de gás natural, bem como as preocupações que o mercado está vivendo, né, em relação a esse momento tão singular que a gente vem passando na economia como um todo e que afeta diretamente o consumo de gás e as expectativas, né? Para moderar esse debate, a gente está junto com a Marise Grinstein, que é diretora de novos negócios e consultora de energia. Ela é diretora de novos negócios do LID Rio de Janeiro e consultora de energia. Além disso, a Joísa, que também está nos dando muita honra. Joísa Dutra, ela é diretora do SERI, que é o Centro de Regulação e Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas. Então, muito obrigada a vocês e também queria agradecer aos Media Partners, que é o Influent Business, e ao Grupo Impress. E eu queria também agradecer a todos que estão nos acompanhando. Como andamento do nosso encontro, eu queria pedir, então, que, por favor, façam as suas perguntas através da plataforma, por escrito, indicando a sua empresa e o seu nome, e depois das apresentações, então, nós vamos partir para o debate para poder, então, esclarecer as dúvidas da nossa plateia, né? Enfim, o que a gente vai ver hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre esses desafios que a pandemia do Covid-19 está gerando em todo o setor energético, e principalmente no setor de gás natural. Né? A gente, recentemente, a Arcesp, ela coletou propostas do Mercado Livre. Ela discutiu temas como usuário parcial, como isonomia contratual entre ambiente livre e regulado, supridor de última instância, limite de migração para o Mercado Livre, dentre outros. E é exatamente para debater esses assuntos que a gente está reunido aqui hoje. Eu queria, então, convidar a Marise Grinstein, que é diretora de novos negócios do LID, para dar as boas-vindas aos nossos convidados. Marise, por favor. Sandra, Sérgio Soares, Donatos, e a minha amiga Joísa Dutra, da FGV, que veio enriquecer esse debate aqui, me apoiando e apoiando a André no debate. Hoje nós vamos conhecer a opinião desses super especialistas com relação aos desafios do Covid-19, o que ele trouxe, né, para o setor de distribuição de gás natural canalizado, e, além disso, vamos discutir também os avanços no mercado livre de gás. Ouvir a opinião de vocês. A gente estava até conversando aqui antes que o Brasil produz cerca de 130 milhões de metros cúbicos, eu levantei esse dado essa semana, por dia de gás, e consome cerca de 80 milhões de metros cúbicos. Entretanto, ainda importa gás natural da Bolívia e também via terminais de GNL. E o volume de reinjeção, segundo até a informação do Marcelo agora, né, antes não, né, é maior do que esse volume de importação. Quer dizer, o que é preciso fazer? É preciso o quê? Estimular o crescimento da demanda, né, e um consequente aumento da competitividade no preço da molécula, sempre com segurança jurídica e regulatória, e também de forma a estimular os altíssimos investimentos que são necessários ao setor. Muito precisa ser feito ainda, né, para fomentar o novo mercado de gás, e dentre essas medidas temos o PL 6407 em andamento, né, que é para teoricamente, trazer maior acesso de empresas às infraestruturas essenciais, e, além disso, também simplificar e harmonizar as regras para o mercado livre nos estados. Podemos iniciar a nossa discussão passando para o Marcelo Mendonça, da Begás, iniciar a sua palestra. Obrigada. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Andréia e a Marise, do LID. Cumprimentar a Joísa, a Alexandra e o Sérgio, meus
os parceiros aqui de apresentação. Queria já começar, a gente está passando em todo esse cenário de Covid, a gente tem escutado sempre informações negativas. Eu queria trazer mais algo positivo, né? Então, a gente, logo no início da pandemia, a gente teve o reflexo da demanda teve uma queda muito brusca no mês de março, ainda refletiu ainda no mês de abril, então uma queda aí de 40% do volume na segunda quinzena de março e no início e no mês de abril. Mas esse volume ele vem recuperando, a demanda ela vem recuperando. No mês de maio, chegamos aí em torno de 70% da demanda normal para o período. No mês de junho, nessa primeira quinzena, estamos superando aí a faixa de 80% na média brasileira. Então, a economia ela vem se recuperando, o consumo de gás vem se recuperando. Então, acho que é um reflexo positivo, a gente tem que acompanhar. Lógico que isso traz outras preocupações, né? A distribuidora, assim como no mercado elétrico, ela é a recolhedora da cadeia. Então, eu recebo dos consumidores e eu tenho que pagar os outros elos da cadeia. Então, uma preocupação que a gente tem é que, com essa retomada da demanda, tenha também um aumento de inadimplência, né? A preocupação que aconteceu no setor elétrico, né? Então, a gente vem acompanhando essa questão e vamos ver como é que vai ser esse comportamento no mês de junho, e julho, né? Que vai estar no mês de julho, como vai estar acontecendo. Desde o começo, a gente teve a Petrobras, rapidamente, ela conseguiu manejar toda essa questão. Então, o balanço de oferta e demanda, ela conseguiu equilibrar ainda dentro do mês de março, né? Então, a restrição da oferta, reduzindo a importação de GNL, reduzindo a importação da Bolívia, e vem aumentando ao longo do mês de maio e junho, em função justamente desse crescimento da demanda. Então, todo esse processo também de acerto com a Petrobras, na postergação, nesse diferimento das faturas, então isso contribuiu para que a gente conseguisse normalizar toda essa questão de pagamento, mas são pontos que a gente vai ter que estar observando qual vai ser o comportamento aí para os próximos meses. Agora, além da questão do Covid, né, a gente observou, acompanhando essa questão, a queda do preço do barril do petróleo. Então, isso impactou também na precificação internacional do gás natural e na competitividade do gás natural nacional. Então, toda essa crise do Covid traz realmente a urgência da gente tratar as questões de mercado e a gente trazer essa competitividade para o mercado, para que a economia ela possa fluir de uma forma, uma recuperação que seja rápida. Dentro isso eu queria fazer esse link justamente para a gente tratar a questão do novo mercado de gás. O novo mercado de gás é uma excelente iniciativa, né, que o governo federal vem trazendo para a gente discutir todas as questões e dentro de um ambiente novo, né, que foi um ambiente da redução da participação da Petrobras no mercado. Então, acho que são pontos que a gente tem que discutir, tem que evoluir nessa discussão. E eu queria desmistificar, aproveitar aqui esse encontro e desmistificar o posicionamento em relação ao posicionamento da ABGás. A ABGás é a favor do novo mercado de gás, é a favor da discussão da Lei 6407. A questão da discussão da lei não é o que está lá que nos preocupa, é justamente o que não está na lei, né, na proposição. Então, dentro desse cenário que a gente está discutindo da abertura de mercado, então, por exemplo, questões como fornecedor de última instância.
Isso não tá na lei, né? Isso é um ponto que tem que ser discutido. O operador nacional do sistema. Então, nessa questão na redução do volume, a gente viu a importância de ter um operador que consiga manejar essas informações. A Petrobras, novamente, ela conseguiu, de uma forma muito ágil e objetiva, fazer esse remanejamento. Mas isso não vai ser mais função da Petrobras. Quem vai fazer essa coordenação? Então, são pontos importantes que eles têm que estar presentes para que a gente possa implementar, né? Implementar e desenvolver o mercado. Então, é preciso que haja essa coordenação. Hoje, a lei está pautada muito em aspectos regulatórios, dando atribuições à ANP, que são questões que a ANP já pode executar. Então, acho que são discussões que a gente fica debatendo, discutindo, mas o mercado ele pode evoluir. O acordo do TCC ele provou isso. Não preciso estar esperando a lei para dar acesso à infraestrutura. Então, acesso à infraestrutura já está lá. A gente pode avançar o mercado sem ter uma discussão. E acho que essas questões que são mais necessárias é que a gente deve discutir. O gas release, importantíssimo está na lei. Então, é importante chegar esse novo gás, ele chegar para o mercado. Hoje, a gente estava discutindo isso antes, né? A reinjeção de gás natural chegou ao patamar de 53 milhões de metros cúbicos dia. Essa reinjeção acontece por falta de infraestrutura. Então, a gente tem duas rotas de escoamento, a terceira que ainda não entrou em operação, e a necessidade de mais de 3 rotas para conseguir ancorar a oferta de gás natural, que vai ser crescente ao longo dos próximos 10 anos. Sem esse investimento, esse gás ele não vai para a terra. Então, a gente precisa que esse gás ele chegue para a terra para movimentar o mercado. Hoje, essa reinjeção, o que está acontecendo? A gente está reinjetando emprego. É necessário trazer esse investimento para que a gente traga novos investimentos, para que a gente traga, justamente nesse momento de recuperação da economia, que a gente consiga trazer novos empregos para a cadeia, que a gente aumente a arrecadação de royalties para os estados, que aumente a necessidade, que aumente a arrecadação de impostos. Hoje, com a reinjeção, a gente não traz isso. Então, o benefício para o mercado ele não acontece. Então, para a gente discutir a abertura de mercado, é preciso ter novos entrantes. Se não resolver tudo o que está estabelecido, né, o que está previsto no TCC, não vai acontecer novo mercado, não acontece a abertura. Hoje, a gente já tem mais de 65% do PIB industrial brasileiro já no mercado livre. E esse mercado não acontece. Então, é necessário realmente que a gente traga esses efeitos dentro da nova lei, mas que realmente a gente traga uma abertura efetiva para o mercado. Então, a nossa preocupação não é na lei, na discussão da lei, é justamente no que está faltando discutir e pontos que eles têm que estar estabelecidos nesse marco regulatório, nesse marco legal. Então, essa era a minha contribuição que eu queria dar nessa fala inicial e aí me colocar à disposição. Obrigado, Marcelo. Realmente tem um tom de otimismo a tua colocação, muito bom, muito positivo. Eu acho que foi bem interessante. Depois a gente tem muita coisa para debater do que foi falado. Queria pedir agora para a Alexandra Baroni Rocco, que é responsável pelos assuntos regulatórios da Comgás, para então começar uma sua conversa para depois a gente entrar no debate, né, Alexandra? Tá bom. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente o convite de André e Marise em nome do LIDE, e agradeço em nome da Comgás essa oportunidade de falar um pouco da nossa visão sobre a questão especificamente dos investimentos e da abertura de mercado. Eu gostaria de enfatizar que a questão da abertura de mercado é de total interesse das concessionárias. Em que sentido? As concessionárias, basicamente, as concessionárias de distribuição de gás,
ganham com o serviço de distribuição em si, e não com a compra e venda de gás, porque esse mercado normalmente é repasse absoluto, né? Pass-through, como a gente chama. Então, o negócio das concessionárias é a distribuição de gás. E, portanto, quanto menor for o custo de gás, maior a perspectiva de negócios dessas distribuidoras. Então, a Comgás, como imagino todas as outras distribuidoras, tem total interesse no efetivo funcionamento do mercado livre de gás, porque o mercado livre pode proporcionar aos usuários formas de fornecimento de gás mais adequadas à sua forma de trabalhar. Então, por exemplo, consumos interruptíveis, consumos de outras formas que não são tão simples para a concessionária fornecer e, eventualmente, um custo de gás até mais barato do que a concessionária pode fornecer. Portanto, isso tornaria o negócio da concessionária, custo de gás mais barato, muito mais viável. Tudo isso para dizer que é de total interesse nosso da Comgás que esse mercado funcione e não temos nenhum obstáculo quanto a isso. Também gostaria de lembrar que a regulamentação do mercado de gás está feita no estado de São Paulo já desde 2011. Nos contratos de concessão assinados, 3 contratos de concessão das concessionárias no estado de São Paulo, que foram assinados entre 99 e 2000, já estava prevista a abertura, a possibilidade de existência de clientes livres a partir de 2011. E, em 2011, houve toda a regulamentação no estado para que esses clientes pudessem funcionar. Então, o limite para clientes que possam comprar o seu próprio gás é acima de 300 mil metros cúbicos por mês. Qualquer usuário de qualquer segmento, exceto residencial e comercial, pode tornar-se livre. É necessário que esse cliente faça dê uma sinalização de que quer se tornar livre com 6 meses de antecedência, podendo desistir dessa sinalização em 3 meses. E é uma regulamentação bastante extensa e a gente vê que hoje, com o passar do tempo, ela ainda parece adequada ao contexto atual. Então, tendo a concessionária interesse em que os clientes se tornem livres, a regulamentação, pelo menos em São Paulo, estando colocada já desde 2011, quais seriam os obstáculos que ainda persistem para que esse mercado, o mercado de gás, não seja dinâmico e concorrencial, né? Como todo mundo já sabe, tem a questão da Petrobras ter uma proeminência nesse mercado, né? No passado recente, sendo a principal controlador dos dutos de transporte e produtor ao mesmo tempo, e isso sempre tornou difícil a existência dos clientes livres. Mas a gente está vendo que, com o passar do tempo, e por questões mais econômicas do que mesmo uma determinação regulatória, esse ambiente tende a se transformar para cada vez mais concorrencial. E essa expectativa a gente tem trabalhado bastante nesse sentido e acha que só assim a gente vai poder ter um mercado mais dinâmico. Por outro lado, a Comgás tem se preparado da melhor maneira possível, isso significa com investimentos, para que quando o mercado esteja totalmente dinâmico, não exista um gargalo de infraestrutura, pelo menos do ponto de vista da distribuição. Então, a Comgás fez enormes investimentos desde a privatização e continua comprometida com esses investimentos. Tudo isso foi regulamentado através do processo de revisão tarifária que aconteceu em 2019, com um comprometimento de grandes investimentos. A questão conjuntural da crise Covid, a gente vê como uma questão muito importante que tem que ser tratada adequadamente, porque seus impactos podem ser danosos para a concessionária e para os
não uma solução, mas um tratamento dessa questão conjuntural que seja adequado para todos os agentes, mas a gente tem uma visão de longo prazo, de continuar mantendo os investimentos, porque a gente vê uma perspectiva muito promissora para o gás natural no Brasil. A gente sabe que existe capacidade ociosa enorme de vários setores da indústria química em especial, que só estão esperando que haja um energético a preços mais competitivos para que se possa não retomar o desenvolvimento e retomar o crescimento sem inicialmente nem a necessidade de novos investimentos. Então, a gente tem aí muito a aproveitar e desenvolver. E, por outro lado, como o Marcelo bem disse, a crise também traz, tem o lado negativo, mas traz as perspectivas boas de mercado, que, nesse caso, são a queda do gás natural já imediatamente. Então, o recado que eu queria deixar é que a Comgás tem uma visão sim, de longo prazo, está preocupada e comprometida com os investimentos para que todo o potencial que existe de produção local, importação de gás e utilização da capacidade ociosa existente seja plenamente aproveitado. E a parte dela é se comprometer a realizar os investimentos e prestar um serviço excelente no que diz respeito à distribuição de gás natural. Muito obrigada, Alexandra, excelente. Eu queria, antes de passar para o nosso super especialista, Sérgio Soares, eu queria agradecer a presença da Fernanda Amaral, diretora da Natos, a parceria da Natos, que são filiados também ao LIDE Rio de Janeiro, a parceria até na montagem dessa agenda que a gente está fazendo para discutir temas de energia. Então, eu queria, Fernanda, muito obrigada aí por estar nos acompanhando hoje também. Sérgio Soares, diretor de regulação da Natos, com a sua enorme experiência nesse setor, como é que você está vendo esse momento? Dividir aí o seu conhecimento vai ser maravilhoso. Obrigada mais uma vez pela sua presença, por favor. O setor de gás está atravessando um momento de grandes transformações, como a economia, o país como um todo. No setor de gás, nós estamos, como todos, vivendo a crise, a pandemia do Covid. E, paralelamente, num movimento iniciado ano passado, a implantação de um novo mercado de gás, um mercado liberalizado, mais competitivo. O que se tem visto é que ambos as questões, pandemia e novo mercado, estão fazendo com que a gente descubra novas formas de realizar nossas tarefas. A pandemia, por suas características já conhecidas de todos, nos impondo uma forma de realizar as atividades bem diferente, né, do que sempre o fizemos. Vídeos, conferências como essa, home office e tantas outras formas novas. O mercado de gás, né, a implantação do novo mercado de gás, nos faz refletir bastante e nos demandará novas formas para que a gente consiga continuar prestando o serviço de uma forma eficiente, com segurança, com continuidade e com a qualidade que os clientes demandam. Esse é um momento bastante peculiar que está sendo vivido por todos, inclusive pela indústria do gás. Excelente, muito obrigada. Então, foram ótimas as suas colocações. Eu queria pedir agora, então, para a Joísa e Marise começarem, então, nossas mediadoras aqui, começarem com as suas perguntas. Joísa, você quer começar, então, por favor? Muito obrigada pela oportunidade de participar desse debate. Boa tarde a todos. Mas vou pela minha ordem da tela aqui, Marise, Alexandra, Marcelo, Andréia, Sérgio.
É muito interessante ouvir essa fala num momento tão singular. Vocês me ouvem bem? Ok. Sim. Então, eu vou começar reportando aqui, né, que no Jornal Valor, sem propaganda, né, dessa segunda-feira, tem uma notícia que está aqui do meu lado: Guedes negocia agenda pós-pandemia com o Centrão. E aí, então, o ministro Paulo Guedes está aqui apontando, né, a necessidade de avançar nas suas prioridades, né, isso não podemos abrir mão das reformas. As prioridades dele são as seguintes: privatizações, estímulo a investimentos privados no saneamento, lei do gás e reforma tributária. Ontem tivemos um dia memorável para o país, não é? Aprovamos no Senado a reforma do saneamento. Isso é excelente notícia, esse é um déficit histórico que nós temos como país, não é? E isso é uma oportunidade muito importante, porque a gente agora está pensando nos investimentos, na recuperação, e esses investimentos não podem ser quaisquer. Não é? Tem que ser investimentos que nos resgatem caminho de crescimento, de produtividade e competitividade no país. E, nesse sentido, o tema, a abertura, é fundamental. Quer dizer, se a gente já tirou uma delas aqui, né, porque como não foi alterado no Senado o projeto de lei ontem, ele segue direto para a sanção presidencial. E aqui também, depois está se colocando que agora o ministro Paulo Guedes tem trabalhado mais intensamente na lei do gás. Identifica a lei do gás também como um vetor de competitividade. E essa competitividade vem atrelada na fala do ministro Paulo Guedes a uma agenda de liberalização, que é o tema que foi colocado aqui. E aí, ouvindo essas considerações muito importantes, me vem uma questão aqui, vou começar com o Marcelo. A gente tinha desenhado já, ou tinha assistido ao desenho do Plano Mansueto, que tinha esses condicionantes para os estados, para a adesão dos estados. Dentre eles, a gente tinha a privatização das companhias estaduais de saneamento básico e distribuidoras de gás natural. Mas no esteio da crise e dessas dificuldades de articulação política, não foi possível manter todos esses condicionantes, eram três condicionantes para a adesão dos estados, mas, de um lado, agora a gente tem uma notícia nova, que é a reforma do saneamento. Você vê que, se de um lado abrimos mão, não conseguimos avançar tanto na concepção do Plano Mansueto, de outro lado, a reforma do saneamento nos diz: olha, talvez não estejamos tão distantes assim nesse caminho. Como é que isso se conecta com a agenda do gás? Porque tanto a reforma do saneamento quanto a reforma do gás enfrentam a fragmentação do arcabouço regulatório, que é mencionado pelo Sérgio, ainda que no caso do saneamento seja mais severo, e os dois tinham uma forte oposição dos estados. Como é que agora o enfrentamento deste tema no saneamento nos coloca a possibilidade de avançarmos na reforma do gás, inclusive enfrentando essa oposição dos estados? Marcelo. Joísa, não vejo como oposição dos estados nessa discussão. A abertura como eu destaquei na minha fala. O importante é a gente discutir esse marco legal de forma a você realmente trazer e viabilizar novos ofertantes, né? Trazer investimento para esse mercado. O novo mercado, quando a gente fala em competitividade do gás natural, a gente só acredita na competitividade a partir da concorrência. Tá? Então, eu não vou trazer competitividade para o gás natural tendo um único supridor. Recentemente, as distribuidoras fizeram uma chamada pública para comprar gás e, no fim do dia, só a Petrobras teve condição de suprir. Então, essa competitividade ela só vai acontecer a partir da concorrência. Tá? Essa abertura do mercado ela tem acontecido. Então, a Alexandra já destacou, né? Lá em São Paulo, você tem já um regulamento desde 2011. Então, esse processo ele já está estabelecido. Uma regulamentação que acaba sendo
tomando como base as demais regulações, né? Então, é uma regulação já efetiva e já preparada para esse novo mercado, né? Em relação ao conceito de privatização, acho que aí depende de uma agenda de cada Estado, de uma estratégia de cada Estado. Então, isso vai passar por essa discussão. Alguns Estados eles vão ser mais aderentes a essa proposta, outras não. Isso cabe ao Estado o desenvolvimento de sua política energética, e ninguém mais conhece o que deve fazer no seu Estado do que o próprio governador. Então, essa discussão de como vai acontecer, se ele vai privatizar ou não, isso é uma agenda de cada Estado que vai ser discutida ponto a ponto. Então, agora, a reforma do saneamento é o futuro. Agora se trata de discutir como equacionar essas dificuldades para que a gente avance e consiga promover investimentos no saneamento aqui na recuperação da economia. É isso? Do saneamento ou do gás natural? Desculpa, do gás. Do gás. Sim, como eu estava falando, né? Em abril teve 53 milhões de metros cúbicos por dia de reinjeção. Qual desse volume que foi reinjetado, o que foi reinjetado por uma condição técnica para você aumentar a pressão dos reservatórios e aumentar a produção de óleo, e o que foi uma decisão comercial? É preciso definir isso. Se a gente vê o fator de reinjeção de 4, 5 anos atrás, era muito inferior ao que está sendo agora. Essa é uma decisão puramente técnica? Não é. Você tem hoje falta de escoamento da produção. Então, é preciso trazer esses investimentos. Isso é que vai movimentar a economia. Então, nessa agenda que está sendo estabelecida, nessa discussão do D+1, né, o programa Pro-Brasil está discutindo. A gente teve um relatório do BNDES, um documento muito bem elaborado, um documento extenso, que trata todas as questões do mercado de gás natural. Eu acho que a gente está caminhando de uma forma correta, né? Mas a gente não pode deixar perder essa oportunidade. O marco legal, a nova lei do gás, ela tem que conter os pontos necessários para você realmente propiciar a trazer esse gás novo para o mercado. Se eu não aumentar a quantidade de gás e não diversificar os ofertantes, não vou trazer competitividade para o mercado, né? A Alexandra trouxe muito bem, né, essa questão. A distribuidora ela é remunerada pelo serviço de distribuição, pelo serviço que eu presto. Se eu aumento o gás, a quantidade de gás que chega para o mercado, aumenta o meu serviço. Eu vou ser remunerado por isso. Então, se eu permanecer esse mercado da forma como está, eu não aumento minha atuação. Então, acho que esse tem que ser o nosso foco. A gente diversificar a oferta e propiciar que os investimentos de escoamento, os investimentos em transporte, eles ocorram, né? Se eu observar os últimos 10 anos, as redes de distribuição aumentaram 85%. As distribuidoras elas têm se preparado para esse novo momento, têm diversificado os seus clientes, têm aumentado sua base de consumidores. Se eu olhar os investimentos de transporte e escoamento da produção, eles não aconteceram. É isso que a gente precisa trazer para o mercado. O novo mercado ele só vai acontecer se trouxer investimentos. Marise, acho que agora você podia fazer a sua pergunta. Muito obrigada aí, Marcelo e Joísa, pelas colocações tão positivas aí. Marise, você está sem microfone. Ok. Foi ótima a explicação, Marcelo, parabéns. Boa pergunta, Joísa. Eu queria me dirigir agora, minha pergunta vai tanto para a Alexandra quanto para o Sérgio. Tá? A gente sabe que o mercado, para acontecer realmente o mercado livre de gás, o gás fluir, normalmente a gente precisa ter, como se tanto o transporte, né, quanto a distribuição são monopólios, um de fato, outro natural, enfim, é o que está acontecendo atualmente.
E, por similaridade com a transmissão de energia, né, que é um mercado super regulado, controlado, etc., nós temos o Operador Nacional do Sistema, nós temos a EPE com planejamento. Eu queria saber a opinião de vocês, começando pelas mulheres, pela Alexandra, com relação à criação do operador de gás natural, né? E qual seria o papel da EPE nesse caso? Se precisaria criar uma estrutura especial para o gás? A questão de um operador nacional do sistema é um ponto discutido há bastante tempo, desde que se iniciou essa discussão da abertura de mercado no gás, né? E, por outro lado, até hoje, não é uma discussão que parece estar, não posso dizer madura, mas não está sendo tratado de forma muito objetiva. Eu entendo que isso não seria um impedimento para, pelo menos, o início da abertura. Eu acho que à medida em que novos contratos de clientes livres forem sendo assinados e operados efetivamente, eu acho que a figura do operador vai se tornar necessária e nem vai haver mais discussão sobre isso. Então, assim, falei tudo isso para dizer que eu entendo que, pelo menos inicialmente, haveria alguma condição de se materializar a abertura de mercado sem necessariamente um operador, porque estaríamos numa fase inicial e a gerência disso não seria uma coisa tão complexa e os principais pontos poderiam estar bem definidos no contrato de comercialização, o que a gente chama de CUD, né, contrato de uso dos sistemas de distribuição, e no contrato com a comercializadora, tendo regras bem definidas e sendo bem apoiado pelos reguladores, todas as definições que estejam lá. Mas, à medida em que o mercado vai se desenvolvendo, eu acho que a figura do operador é imprescindível e não há dúvida de que isso vai, ao longo do tempo, ser necessário. Mas não acho que isso seja hoje um impedimento para o mercado. O impedimento, acho que hoje está mais nem tanto na figura da Petrobras enquanto domina a produção, porque hoje já existem algumas possibilidades, mas um pouco no sincronismo entre as possibilidades de compra de molécula e compra de capacidade de transporte, que a gente está vendo que existe um descasamento aí. Acho que são questões, digamos, possíveis de serem resolvidas. Também acho que um ponto muito importante é efetivamente a definição das tarifas para o uso do sistema de transporte de gás, que ainda é uma questão pendente e que não está estabelecida. Vejam, hoje, por exemplo, na distribuição no estado de São Paulo, a definição de tarifas é feita já há 20 anos, de forma totalmente transparente, com reajustes mensais, revisões quinquenais. Dentro do sistema de transporte, também uma indústria de rede, da mesma forma que o sistema de distribuição, deveriam ser também claramente definidos e operacionalizados do ponto de vista do transporte pela ANP. Mas eu acho que nada disso deve ser um impedimento total para que, pelo menos inicialmente, o mercado vá se acostumando e entendendo como funciona, para que, então, a regulamentação possa ser materializada e concretizada. Complementando. Não sei se respondi a sua pergunta. Eu só complementando, também vou complementar para o Sérgio, né? Se você seria favorável, então, nesse começo, uma contratação simultânea no mercado livre, no mercado regulado, no caso, né, eu tenho um problema com o supridor? O setor de gás e o setor elétrico têm muitas similaridades, especialmente nos elos da cadeia de valor, nos elos de distribuição e transporte
que poderia se chamar também de transmissão. Na Europa, até se utiliza em alguns locais o termo transmissão no lugar do termo transporte, para definir essa atividade. Conceitualmente, a logística é a mesma, os problemas enfrentados são muito similares, embora de natureza física muito distinta. Um é gás, é a molécula, e o outro é elétron. Ambas atividades são classificadas como indústrias de rede, né? Tanto transporte quanto transmissão ou distribuição. São classificadas como indústrias de rede. São intensivas em investimentos. E a teoria econômica, né, diz que a melhor forma de se realizar uma tarefa dessa natureza é através de um monopólio, do monopólio natural. Porque com isso você pode usufruir de ganhos de escala. Por esse fato é que tais atividades precisam ser fortemente reguladas para que se garanta que o consumidor vá receber, vá capturar esses benefícios, essas economias, essas eficiências. O que se vê na discussão do novo mercado de gás está muito voltado para questões como redução de preço através da participação de múltiplos ofertantes de gás no mercado, tanto o GNL como o gás de pré-sal, gás importado por gasoduto da Bolívia ou alguma outra modalidade que venha a ser oferecida e contemplada. Se fala muito também em incentivar, e os estados estão atuando nesse sentido, as autoridades públicas em geral, federal, estadual, estão atuando nesse sentido, em se criar o consumidor livre em todos os estados onde o serviço de gás canalizado e distribuição de gás canalizado está presente. Sem contudo, aí vai a nossa preocupação, discutir mais, com maior profundidade, as questões de segurança de abastecimento e a regulação que vai garantir isso, que vai garantir a harmonia entre todas as operações desse sistema que começa a adquirir uma complexidade muito maior do que a que temos hoje, quando só temos um ofertante, um comercializador, um supridor de gás para todo o mercado. Da mesma forma, só temos a distribuidora levando gás, entregando gás para todos os clientes da sua área de concessão. Então, quando tivermos dezenas de comercializadores atuando no mercado de uma determinada distribuidora, quando tivermos dezenas de produtores ofertando gás, embarcando esse gás nas redes de transporte, vai se precisar de um sistema, de uma estrutura que consiga coordenar todas essas atividades e garantir, fundamentalmente, a segurança do suprimento, garantir que o consumidor será atendido. Quando a gente olha para o setor elétrico, a gente enxerga uma vastíssima regulação, com uma estrutura que contempla controle e supervisão de todas as atividades. Nós temos o ONS, o Operador Nacional do Sistema. No setor de gás,
Seguramente que nós vamos precisar de regulação e estruturas de controle e supervisão similares. Talvez não tão grandiosas como a do setor elétrico, que é infinitamente maior que o setor de gás, mas algum grau a gente vai precisar ter. Por quê? A complexidade da operação, como eu falei antes, vai aumentar muito pelo fato da gente sair de um ambiente onde só tínhamos um ator, né, controlando tudo, tanto na produção e transporte, quanto na distribuição. Entenda aí distribuição como entrega da commodity, da molécula ao cliente, né, a comercialização da molécula, e agora vamos ter dezenas de outros players. Se não tivermos regras bem estabelecidas, bem compreendidas por todos, na minha opinião, isso é o caldo de cultura ideal para disputas e questões a serem levantadas no cotidiano das operações que podem gerar um caos. Coisa similar aconteceu no setor elétrico nos primórdios da implantação do mercado ambiente livre de comercialização, do MAI, né? Quem lembra do MAI, que teve lá consequências graves. Portanto, a discussão, infelizmente, eu não vejo que ela esteja focando e dando o tratamento que eu acredito que seria necessário. Se focar um pouco mais nisso. Não adianta incentivar, nós já temos consumidores livres batendo nas nossas portas, querendo se tornar livre amanhã, e as regras de como isso vai funcionar na relação entre a distribuição e o transporte e a comercialização, nada definido, porque elas não dependem da regulação estadual. Elas são de âmbito federal. Esse problema que a gente tem no Brasil de uma regulação dupla por uma cadeia de valor que é uma indústria só, que é a indústria do gás. Isso traz mais complexidade à questão. Portanto, não adianta estarmos incentivando a liberalização de mercado, que as distribuidoras flexibilizem seus monopólios naturais, que se adaptem contratos de concessão para que isso possa ser efetivado, sem uma reflexão e uma análise do que precisa ser feito para que tudo funcione de forma harmônica e a segurança do suprimento seja assegurada. No final do dia, toda a indústria precisa receber o seu gás e tem que ter garantias de que esse gás vai ser entregue. Assim como no setor elétrico, as indústrias têm a garantia de que, ao final do dia, toda a energia de que eles necessitaram foi entregue. Vou aproveitar a sua provocação, então, Sérgio, perguntar para o Marcelo que, na visão dele, quais são realmente os direitos e os deveres dos usuários livres, né? Aproveitando, então, esse gancho que o Sérgio nos deu aqui. Andréa, é importante que o consumidor livre ele entenda que a operação do mercado livre ele tem um risco nessa operação, né? Você tem uma vantagem de você comprar um gás de um outro agente, você vai negociar o seu próprio gás, então, mas tem um risco inserido. Então, é essa questão que a gente precisa trazer para a discussão, né? Então, como é que vai acontecer essa relação, né, sem ter essa sustentação? Então, o mercado de óleo e gás brasileiro é bem complexo, né? Então, você tem muitas variáveis que acabam interferindo. Então, a gente tem uma produção de óleo e gás aqui no Brasil. A produção de gás é essencialmente associada à produção de óleo. Então, é necessário que
que o fornecimento desse gás para esse consumidor livre, ele não atrapalha a produção de óleo, isso na ótica do produtor, né? Então, o que acontece? É preciso... como é que vai acontecer nesse mercado se esse consumidor está atrelado a um único produtor e esse produtor ele tem uma manutenção e falha? O que ele vai fazer? Ele vai retirar esse gás do sistema da distribuição? Como é que fica essa compensação? Como é que vai conversar essa situação? Então, essas questões elas precisam ser bem amarradas. Então, numa questão de inadimplência, por exemplo, vamos supor que o consumidor ele não pagou o comercializador, então ele não pagou a molécula, mas pagou a distribuidora o serviço de distribuição. Como é que eu faço para cortar se ele manteve a condição que ele tem contratualmente comigo, ela está atendida? Então, essas questões elas precisam estar bem amarradas, né? E existe um risco inserido nessa operação. Eu queria aproveitar a minha fala, eu sei que a Marise me excluiu da pergunta dela, mas eu vou fazer um comentário em cima também, né? Estou brincando, Marise. Um comentário em cima dessa questão. Acho que a EPE ela também tem uma importância significativa nessa orientação do mercado, para onde o mercado vai, né? E essa relação do setor de gás com o setor elétrico é muito importante, né? Hoje, o modelo termoelétrico que a gente tem, ele tá todo para você desenvolver o gasoduto Camarão. O gasoduto do gás no Brasil só tem na costa, você não interioriza gás. E a vantagem da termoelétrica é você colocar a termoelétrica no centro de carga, aproveitando todos os benefícios e externalidades da geração termoelétrica. Então, é importante rever esse conceito e trabalhar com essa técnica que vai ser âncora de consumo para você viabilizar investimentos de novos gasodutos, de você trazer mão de obra para você aumentar o emprego justamente nesse momento que a gente precisa. Então, é preciso olhar esse mercado com uma outra ótica, né? Para você poder realmente desenvolver, trazer investimentos nesse novo cenário. Alguém quer complementar? A Marise parte para a pergunta, Joísa, vamos lá. Deixa eu só fazer um comentário com relação a alguns pontos que foram colocados, dois deles. Então, um é da existência do cliente parcialmente livre. Ele hoje, na regulamentação em São Paulo, essa figura do cliente parcialmente livre existe, é possível e existem toda uma série de regras, mas a ideia da existência do cliente parcialmente livre não é que ele oscile entre o consumo no mercado livre, depois, se ele não é suprido, ele imediatamente volte para o mercado regulado. Existe uma série de regras que determinam que ele tenha um volume contratado no mercado regulado e possa ter também um volume adicional contratado no mercado livre, com cada contrato com as suas responsabilidades e quantidade mínima consumida e penalidades em caso de erro de programação, em caso de exceder o consumo, isso já está estabelecido. Também já está estabelecido na regulamentação atual a questão de cote por inadimplência. Então, se for possível para o cliente, no caso do cliente parcialmente livre, cortar só, que a concessionária cote somente o volume para o qual ele esteja inadimplente, é possível fazer isso, mas se não for tecnicamente possível, a concessionária está autorizada a fazer o cote total do usuário. Então,
é muito importante que o cliente livre, como bem falou o Marcelo, entenda quais são as vantagens e os riscos que ele vai tomar à medida em que se torne livre. E é muito importante que essa regulamentação esteja bem detalhada. E no caso de São Paulo, eu entendo que tem bastante temas já bem desenvolvidos, que precisam sim de algum desenvolvimento, mas muitos temas que nos surgem hoje estão bem trabalhados nessa regulamentação. Só complementando, quer dizer, seria um risco enorme nesse caso, porque a pergunta para vocês, né, para você, Sérgio, na visão, se ele tem esse usuário, né, parcialmente livre, ele vai contratar uma parte do gás dele bem mais barato? Será que ele vai conseguir um preço tão mais baixo assim que justifique ele fazer esse mix de preços, entendeu? Vocês acham que isso é possível? Eu acho que, entendeu, o preço do gás das distribuidoras também tem que acompanhar o mercado. Eu não vejo essa vantagem tão grande, entendeu? Para fazer esse mix. Eu posso abordar a questão do consumidor parcialmente livre? Alô? Me ouvem? Sim. Eu acho que a questão do consumidor parcialmente livre, ele traz uma complicação a mais para algo que ainda não está bem resolvido, para a figura mais simples, que é o cliente ou livre ou cativo, né? Essa figura híbrida, eu acho que ela pode trazer mais complicações para situações que a gente ainda não consegue enxergar todas as consequências. Falou aí na questão de paga a distribuidora, porta, ou seja, eu acho que essa questão do consumidor parcialmente livre Sérgio, realmente a gente não está conseguindo te ouvir. Até por alguns, enxergando de tentar dividir o risco. Caramba, tá? Não está conseguindo ouvir. Eu vou até depois pedir a gentileza, porque a sua colocação é tão relevante para a gente poder editar o vídeo que vai estar no nosso canal de YouTube, para que os nossos participantes, que nossos convidados não percam essas informações. Realmente está oscilando muito a sua internet. Então, está difícil de conseguir. Então, eu vou te pedir depois para nos mandar e a gente poder, então, editar o vídeo com as suas respostas, porque está complicado. Não sei, hoje a gente não teve esse problema anteriormente, mas alguém quer, então, complementar a pergunta da Marisa? André, complementando, eu acho que, de novo, eu acho que a discussão é importante, é significativa, mas, de novo, a gente começa a botar, de novo, a carruagem na frente dos cavalos, né? Como é que a gente está discutindo o cliente livre, parcialmente livre, se eu não tenho um segundo produtor, né? Eu não tenho um outro fornecedor. Então, como é que eu vou ter, como é que ele vai comprar um gás mais barato? Então, a Petrobras vai fornecer a Comgás compra 15 milhões de metros cúbicos dia. Eu tenho um consumidor de 10 mil, a Petrobras vai fornecer para um consumidor de 10 mil um gás mais barato que fornece 15 milhões para a Comgás. Então, assim, eu acho que para a gente realmente avançar, precisa ter a concorrência, precisa que o produtor ou comercializador, ele vai lá no mercado e fala, não, para eu colocar o meu gás, eu preciso vender para esse consumidor. Então, se não tiver concorrência, se não tiver outro produtor, esse mercado não acontece. Então, acho que a gente está discutindo já uma sofisticação, vai entrar um
um consumidor parcialmente livre sem ter outro produtor. Eu acho que a gente precisa resolver os problemas essenciais, o que é básico. Por isso que o Sérgio, o Sérgio foi meu chefe lá em 99, né? Então, quando eu trabalhava na Naturgy, né? Então, em 99, eu trabalhava na Espanha. É o segundo processo que a gente passa de abertura de mercado. Então, isso não é novo, essa discussão. O mercado europeu ele passou por diversos marcos de abertura. Então, não foi de uma hora para outra. A gente fica querendo avançar, criar estruturas mirabolantes, a gente tem que resolver o essencial, resolver o básico. Como é que eu faço para colocar outro produtor no sistema? Como é que eu faço para aumentar a minha oferta? Não adianta eu trabalhar com a mesma base. É isso que vai fazer o mercado desenvolver. É o número de ofertantes, aumentar o número de oferta, aumentar a oferta de gás natural. Com isso, eu consigo otimizar todo o sistema de transporte e distribuição. Hoje a gente tem um sistema de transporte ocioso. Então, é preciso entrar essa nova oferta para que a gente consiga colocar e reduzir os custos dessa operação. Então, acho que é importante, essa discussão é importante, sim, mas eu acho que faz parte de uma evolução no mercado. A gente precisa de resolver o essencial para depois passar para a sofisticação. Joísa, quer complementar? Otimista. Eu me desculpa, mas eu acho que eu sou um pouco otimista. Quer dizer, nós estamos falando aqui de empresas, veja que a Naturgy, como o próprio Marcelo aqui está reportando ali, é uma empresa que já enfrentou esse processo na Espanha. Não é? A Comgás aqui também é uma empresa que atua no mercado dinâmico. Só fazer um parênteses. Só um pouquinho. Enfrentar, parece que a gente é contra. Não é contra. A gente foi a favor agora e foi a favor no passado. Marcelo, eu queria ouvir um pouco da Alexandra, né, porque, assim, nessa perspectiva de abertura, né, que a gente está falando aqui, que é o mote aqui desse evento, né, a gente tem uma possibilidade de entrada de novos players. Isso é o que está todos os dias colocado. Né? E aí vejo vocês como candidatos a consolidadores, talvez expandindo para além fronteiras do estado de São Paulo. O que, na sua opinião, atrairia investimentos para esse setor, ainda que a gente tenha alguma dificuldade aqui, porque a gente sabe que o Brasil tem os seus caminhos. Né? Você imaginar que a gente vai ter uma fórmula pronta que encaixe todos aqueles pontos de modo coerente para fazer as coisas avançar? Quer dizer, não é assim, e a gente tem sido capaz de atrair, mesmo com essa arquitetura, investimentos estrangeiros. Está aqui a prova da Naturgy, o setor elétrico tem grandes players de diversos países. Quer dizer, o que geraria apetite no grupo para uma expansão além fronteiras do estado de São Paulo? Você colocou bem, né? A gente tem algumas particularidades no Brasil e acho que uma delas muito importante, que a gente tem que trabalhar com isso, é de não ter exatamente tudo colocado nos seus devidos lugares antes de começar os processos, né? Porque se realmente o investidor que espere que o mundo seja perfeito antes de investir, ele vai perder oportunidades. Mas, para isso, é muito importante conhecer muito bem o mercado e saber dos riscos que estão colocados. Então, eu acho que, eu falo por mim mais do que pela Comgás, mas, enfim, a visão, o importante nessas situações, e o Brasil é especialista em ter situações mal acabadas e indefinidas, é que o investidor tenha senso de oportunidade, entenda os riscos que estão colocados e se prepare para eles.
e acho que só assim é possível ultrapassar algumas barreiras que são realmente desafiadoras. Todos esses pontos que estão colocados aqui são totalmente verdadeiros, mas acho que o investidor tem que ter uma visão arrojada, né, e enfrentar alguns riscos, considerando que o possível retorno vai ser suficientemente vantajoso para que esses riscos sejam enfrentados. E eu acho que só assim, só com esse tipo de investidor, a gente pode andar. Se a gente for esperar que todos os detalhes estejam prontos, acho que a gente acaba perdendo algumas oportunidades. É muito verdadeiro que é um desafio trabalhar com o gás existente no Brasil, que é associado ao petróleo, que eventualmente pode não estar disponível no montante necessário, mas a gente tem que pensar também que existe uma diversidade de ofertantes e que eles podem trabalhar em conjunto no sentido de oferecer aquele suprimento em determinado momento. A questão do espaço no sistema de transporte também é um desafio, mas são riscos que a gente tem que enfrentar. E eu entendo que, à medida em que o mercado esteja um pouco mais maduro, é que a regulamentação vai poder se consolidar. E a gente está nesse momento agora, né? A gente tem todas as oportunidades. A crise nos traz uma série de oportunidades que a gente tem que olhar com bastante carinho. Então, eu acho que um investidor com apetite pode nos ajudar nesse sentido, né? Marisa. Bom, Joísa, tem mais alguma coisa? Você queria acrescentar alguma coisa? Eu, na verdade, eu não sei se a gente vai conseguir ouvir o Sérgio, mas vocês estão me ouvindo? Eu queria ouvir até uma questão seguinte: no setor elétrico, né, a Enel, né, que opera na Itália, ela foi capaz de trazer um pouco desse senso de urgência, né, para as companhias, e que até transferiu isso para o setor inteiro, a necessidade de adaptar seus processos e tudo mais, para poder atender a população, porque nós estamos falando de serviços essenciais. Eu pergunto se no setor... Eu ia perguntar para o Sérgio, mas não sei se a gente vai conseguir ter ele, se, na verdade, a Naturgy conseguiu também, talvez, aproveitar a experiência da Espanha, né? A crise vem varrendo o globo, né? Para poder trazer isso e continuar com a prestação de serviços adequada. E aí uma pergunta também para a Alexandra, se este momento não é uma oportunidade de aproveitar a digitalização para melhorar os serviços, para além dessa questão da mera reunião, porque nós estamos falando de integrar sistemas dentro das companhias, de modernizar, de ganho de produtividade, e é algo que está acontecendo. Então, acho que ouvir um pouco da experiência de vocês de lidar com a crise, né, e como é que a inovação transforma, seria extremamente interessante. Não sei se Sérgio quer falar. Posso falar. Sobre a questão da modernização, né, nesse momento. A Comgás está passando por um processo importante. Apenas um exemplo é a questão de atendimento, né? Nós tivemos que fechar compulsoriamente nossas lojas de atendimento presencial, que tinham, sim, uma demanda, e foram fechadas compulsoriamente. E por conta disso, a gente já vinha numa trajetória de oferecer digitalmente a maioria dos serviços, mas isso nos fez ampliar a gama de serviços oferecidos. Hoje, 100% de qualquer solicitação pode ser feita de forma virtual e telefônica, né, através do site, de aplicativos, e a gente percebeu um enorme aumento no acesso desses serviços. Então, isso, com certeza,
é só um exemplo, né, de aceleração de processos de digitalização e modernização que a gente tem feito. Do lado operacional também, com certeza, isso está acontecendo e está acelerando, do mesmo modo que a gente vai estar prescindindo de viagens para fazer reuniões, o atendimento que está acontecendo no atendimento para a gente foi uma evolução muito acelerada. E o seu outro ponto, qual era? Trazer esse senso de urgência era um pouco para o Sérgio, né? Se, na verdade, a experiência da Espanha tinha ajudado a trazer, de um lado, o senso de urgência, mas, de um outro lado, experiências. Agora, eu vou tocar uma aqui, porque estamos nos aproximando das 18 horas, e eu não gostaria de perder a oportunidade de ouvir vocês com relação às expectativas para a aprovação da reforma do gás no Congresso. Posso começar. Um pouco o que a gente já discutiu aqui, Joísa. A gente acho que é importante essa discussão, e o ponto, eu acho que já teve uma evolução nessa discussão. Acho que o mercado ele vem amadurecendo. Acho que tem muitos pontos para a gente discutir, mas a gente não pode perder essa oportunidade de tratar os pontos essenciais. Hoje a gente precisa ainda, para ter realmente tratar os pontos urgentes dessa lei. Acho que essa é a expectativa. Então, acho que os pontos têm que ser avaliados, e tem alguns pontos que têm que ser melhorados dentro desse processo. Alexandra, quer complementar? Eu acho que a gente tem uma nova oportunidade de que a votação ocorra, né? Acho que o exemplo do setor de saneamento, que é um longo processo que já vem de muito tempo, se consolidou agora, e acho que o setor de gás tem expectativa de que poderia seguir o mesmo caminho, sim. Acho que a nossa necessidade de investimentos para retomada, acho que vai conseguir catalisar esse movimento, né? Acho que a gente está quase encerrando o tempo. Gostaria que a Marise fizesse, então, as considerações finais aí, se alguém quiser mais complementar, para a gente poder encerrar esse nosso encontro. Vou deixar uma última pergunta aqui que eu não aguento, entendeu? Depois eles respondem, então. Quer dizer, assim, a minha questão, sempre eu penso nisso, no caso de falha do supridor de gás, tá, do consumidor livre, ou no caso de falência, né, revogação de licença de um comercializador, como é que caberá à distribuidora sobre esse gás? Como é que a distribuidora vai fazer isso, né? Rapidamente, só para dar tempo ainda, né? E, bom, enfim, acho que o Marcelo podia responder também qual é a ideia, né, da associação, e depois a Alexandre. Desculpa, Marisa, eu acabei perdendo a pergunta. No caso de falha, tá, de supridor de gás, ou de revogação de uma licença, né, de comercialização desse supridor, caberá a quem? A distribuidora vai ter que suprir esse gás? Qual é a ideia de vocês a respeito disso? Essa é a questão da operação do sistema. Então, por isso que é a necessidade de tratar. A distribuidora, ela tem um contrato com o seu supridor para atender esse mercado cativo. Então, eu não posso suprir esse consumidor livre. Então, imagina se existe uma falha no processo, esse consumidor ele retira gás no sistema. Eu vou acabar pagando penalidades por ultrapassagem de demanda, vou pagar mais caro por esse gás, por consequência de uma falha de operação desse consumidor livre, e eu vou onerar o mercado cativo. Então, é isso que não pode acontecer. Então, essas questões elas precisam estar bem amarradas, né, para que não haja esse problema. Então, a distribuidora não tem condição de ser o supridor de última instância.
Então, esse supridor de última instância tem que ser uma figura que tem que ser estabelecida e regulada no mercado, né? Então, como vai ser criado, existem vários modelos que podem tratar essa questão. Acho que é um ponto que ela tem que ser estabelecida para que esse mercado ele possa fluir efetivamente. E existe uma complexidade maior nessa questão, que é a ordem de grandeza desses mercados. Então, imagina, uma termoelétrica de 1 giga, estou falando aí de basicamente 5 milhões de metros cúbicos dia. A ONS vai suspender o despacho dessa termoelétrica, sobrou 5 milhões de metros cúbicos dia. Onde que a gente vai colocar 5 milhões de metros cúbicos dia no mercado brasileiro? Então, a ordem de grandeza, a gente precisa tratar essa questão. Outro ponto, né? Vamos inverter essa ordem, né? Com um problema que aconteceu de mercado, vamos supor que o mercado brasileiro industrial ou o mercado cativo ele caia, né? O mercado caia efetivamente e reduza a demanda. Como o consumidor, como o produtor de óleo vai fazer se ele não vai ter onde colocar esse gás? Então, a gente precisa criar mecanismos, de repente, aproveitar o despacho termoelétrico para conseguir despachar e recuperar os reservatórios. Então, é preciso ter essa discussão de políticas governamentais, políticas energéticas, para conseguir aproveitar todo esse mecanismo, aproveitar todas essas oportunidades. Sobre essa questão do consumidor parcialmente livre, ou seja, aquele que simultaneamente compra gás da distribuidora tradicional e compra gás no mercado liberalizado. Eu acho que a gente pode fazer algumas reflexões sobre essa questão. Bom, primeiro, queria registrar, acho que já falei isso em outras oportunidades até, que a Naturgy é absolutamente, fervorosamente a favor da implantação do mercado liberalizado de gás. Nós operamos em países onde isso já acontece. Na Espanha, isso já acontece há muitos anos. Só que o processo de implantação, como em toda a Europa, foi longo devido à complexidade da questão. Foram quase que 10 anos todo o processo de liberalização. Mas nós estamos a favor, porque estamos acostumados a operar, entendemos que essa é a melhor forma de se organizar o setor de gás, né? Portanto, defendemos que se efetive isso também no Brasil. A gente tem que partir para esse caminho, apesar de já existir, tanto em Rio como em São Paulo, previsão de consumidor livre há muitos anos. Isso nunca foi efetivado por uma razão muito simples: falta de oferta, falta de múltiplos ofertantes de gás para que se pudesse ter um ambiente dinâmico necessário para a implantação do mercado livre. Como eu já falei anteriormente, isso é um processo complexo. Introduzir a figura do consumidor parcialmente livre é dobrar, no mínimo, essa complexidade. Então, se nós ainda não temos as questões definidas claramente para o consumidor livre, inovar com uma questão de consumidor parcialmente livre, no mínimo, ela é prematura. Nós deveríamos aguardar. É importante ressaltar, como eu falei, que nos ambientes onde de setor de gás, onde a Naturgy opera, na sua maioria, a questão do mercado livre é compulsória, ou seja, o consumidor não tem opção de comprar da distribuidora. A distribuidora é proibida de comercializar gás.
A função da distribuidora é de operador logístico da rede de distribuição, que é a forma mais econômica, que é um monopólio natural, que tem que ser fortemente regulado. A comercialização de gás é uma atividade competitiva, então a distribuidora não toma parte mais dela. Isso fica a cargo dos comercializadores. Então, se falar em consumidor parcialmente livre é algo estranho à questão que a gente está estudando, está tratando. Vamos imaginar, né, questões como falha de suprimento. Como é que fica a questão? Porque a distribuidora não irá deixar de suprir esse cliente, ela irá supri-lo com o gás que ela tem hoje, dos seus contratos, se é que ela vai chegar a ter mercado cativo, né? Imagina-se que sim. Então, isso causa um desequilíbrio, um desbalanço contratual com consequências graves, né? Quem se responsabiliza por isso? Tratar isso tudo nos contratos de prestação de serviço de distribuição é complexo. Mais uma vez, tudo que é complexo vai dar margem a disputas futuras. E isso é o que a gente precisa evitar. Evitar como? Com uma regulação, com normas claras e que tratem de forma eficiente os temas. A gente não está vendo essas normas. A distribuidora não enxerga no Citygate que gás, qual a titularidade do gás, das diversas correntes de gás, se nós nos abstrairmos, né? Estão entrando no Citygate. Gás do provedor A, B ou C, não, ela só enxerga gás. O próprio transportador, naquele ponto de observação, também não enxerga. Ele precisa ter subsídios a montante, subsídios mais acima na cadeia, para poder descobrir informações de outros pontos de entrada, que por sua vez não podem nem ser deles. Ou seja, é aquela questão da complexidade que a gente vem comentando ao longo desse seminário, dessa conversa, que precisa ser previamente definido para permitir que todos conheçam os procedimentos que vão ser aplicados e possam avaliar seus riscos, porque isso tudo, no final, vai para a gestão de risco da atividade, né? Isso tudo, no final, tem custo. A distribuidora, no processo de liberalização, tem que ter um impacto. Esse processo não pode impactar na distribuidora, tem que ser neutro esse impacto para a distribuidora. Ela não pode ganhar nem perder com a liberalização do mercado. Ela precisa ser remunerada de forma adequada pela prestação do seu serviço, que é a distribuição de gás pura e simplesmente. Eu acho que a Andréia está me olhando aqui porque tem o tempo, ela é muito pontual. Nós estamos hoje com uma audiência excelente. Eu acho que eu vou realmente pedir depois para nos ajudarem com o Sérgio. Tem uma série de perguntas e acho que a gente possa, então, editar e até atender, né? A gente está com uma audiência excelente, não só aqui na plataforma, mas também no nosso canal de YouTube. Então, o tema é da maior relevância. Então, muito obrigada a Alexandra pela sua participação, Marcelo, Joísa, sempre vocês super atualizados, ao Sérgio, que acho que agora caiu de vez a internet dele, não está nem conosco agora mais nesse final, e eu queria agradecer muito Marise por ter montado essa agenda. A Marise, que é a nossa super especialista e consultora nessa área de energia e que faz parte aqui do LEAD. Então, muito obrigada a todos. Eu acho que a gente cumpriu hoje uma das missões do LEAD,
que é trazer temas da maior relevância, temas atualizados, informar os nossos filiados e os nossos seguidores também, né, de todos os assuntos. Então, acho que foi muito importante. Nós estamos com uma agenda semanal de encontros nesse setor de energia, então, por favor, acessem os nossos canais para vocês, então, terem as informações dos próximos encontros nossos. Mais uma vez, muito obrigada, boa noite a todos e um ótimo resto de semana aí para todo mundo. Se cuidem. Espero encontrá-los pessoalmente em breve. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigada, muito obrigada. Fernanda, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, então. Boa noite a todos.